Gente, não sei se tá tudo certo. Acho que vocês estão me vendo porque tá aparecendo verdinho pra mim. Vocês estão vendo a tela e eu? Sim. Tá, obrigada. Bom, eu vou dar a revisão do começo, né, de TGP, que acaba sendo constitucional. Essa matéria engloba a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, direitos individuais e coletivos, muitos princípios processuais, norma processual e jurisdição. Tem muita matéria, mas está tudo no slide. Eu posso mandar o meu caderno, se vocês quiserem. E qualquer dúvida, estou aqui. Não tô com medo, vou confessar, de não saber responder alguma coisa e tal, mas a gente pesquisa junto e tá tudo certo. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Maria Tereza, eu sou aluna do quinto semestre, sou monitora dessa matéria aqui e só, já tá bom. Meu número tá aí, mas eu também estou nos grupos, então estou disponível aí para esclarecimento sobre a aula e dúvidas. Eu acho que é importante a gente entender que a gente vai construindo tudo junto e meio que é isso. Vamos começar com a matéria. Eu fiz uma ementa que é baseada no meu caderno de TGP. Essas matérias que estão grifadas são o começo de constitucional e o que eu vou dar na aula hoje. Mas pode ser que posteriormente eu dê outra coisa, faça alguma revisão com questões e tal. Não é uma coisa quadradinha e 100% objetiva, né? Então vamos começar com os direitos fundamentais, que na verdade, o primeiro tópico é a nomenclatura, eles são chamados de direitos e garantias fundamentais, né? Surgiram junto com a Constituição Cidadã em 88, que foi inspirada em vários outros países, sendo assim muito relevante, que assegurou vários direitos que não estavam sendo previstos aí da maneira certa. Os direitos e as garantias fundamentais, eles estão localizados num lugar só para eles. Isso é a topografia, né? Eles têm um lugar na Constituição, que é o título próprio deles, o título 2, que também foi baseado na Lei Fundamental Alemã, mas é um rol extensíssimo, com princípios, garantias, direitos e também deveres, né? Importante a gente saber que os direitos e as garantias fundamentais são um gênero. E aí tem várias espécies, como os direitos individuais e coletivos, que a gente vai abordar também nessa aula, mas os direitos sociais, de nacionalidade, políticos, até os partidos políticos. Quando a gente fala de direitos fundamentais, muita gente pensa em direitos humanos, porque são coisas que são correlatas na nossa mente, muitas vezes a gente não sabe diferenciar. A diferença dos direitos humanos para os direitos fundamentais é que os direitos humanos são previstos em tratados internacionais, documentos e tal. Então, eles estão aí previstos em diversos documentos legais e não necessariamente na nossa Constituição própria. Já os direitos fundamentais, sim, são direcionados, né, à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana, que a gente vai falar muito nessa aula, e estão incorporados ao ordenamento jurídico do nosso país. Como que a gente caracteriza os direitos fundamentais? Como a gente sabe que ele é ou não um direito fundamental? Tem algumas coisas que podem dizer isso para a gente. Eles podem estar previstos expressamente na Constituição, especialmente no artigo 5º, que é um rol enorme. Eu vou passar aqui por alguns deles e vou destacar os mais importantes, aqueles que a gente mais usa, principalmente, né, no direito processual, mas também eles podem não estar. Eles podem ser infraconstitucionais, o que a gente chama, ou só ser uma garantia decorrente daquelas outras. Por exemplo, o direito da busca pela felicidade. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas decorrente aí da saúde, da dignidade da pessoa humana, a gente sabe que esse direito também existe. Então, a gente sempre fundamenta e caracteriza baseado nisso, neles estarem na Constituição ou não, na relação que eles podem ter com a dignidade da pessoa humana. Acho que ficou claro, né? A gente vai falar agora do sentido formal e material, que é mais ou menos isso que eu falei agora. O sentido material é esse, que não está positivado. Então, a gente consegue inferir que aquilo está relacionado e que é um direito fundamental por, pela esfera, por aquilo que está no entorno dele, mas não necessariamente ele está escrito. Positivado significa isso, né? Não necessariamente ele está previsto aí em algum artigo, mas a gente consegue entender. Já o sentido formal é isso, quando eles são reconhecidos por um texto constitucional de forma expressa ou não. São cláusulas pétreas. O que isso significa? Que eles não podem ser modificados, emendados, alterados, eles estão lá. Cláusulas pétreas têm a ver com pedra, né?
uma coisa que não pode ser alterada e tal. Então, a gente sabe que eles são garantias mesmo, e o nome tem a ver com isso, né? Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais. Então, eles estão lá garantidos, previstos legalmente, ninguém pode mudar, ninguém pode decidir que a gente não tem mais direito a essas coisas, né? Sobre as dimensões. A gente tem aí as dimensões, ondas, tem, cada doutrinador chama de um jeito. As 3 primeiras são baseadas aí na liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Industrial. A primeira dimensão tem a ver com as liberdades políticas e os direitos políticos. Eu anotei no meu caderno que essa primeira tem a ver com o indivíduo. Então, é sobre a nossa liberdade, sobre as nossas vontades, os nossos espaços, porque as liberdades públicas e os direitos políticos têm a ver com isso. O de igualdade, que é a segunda dimensão, é sobre os direitos sociais, culturais e econômicos, que são isso, né? Como a gente se relaciona com as pessoas e tal, essa coisa cultural mais sociológica. A terceira dimensão é sobre os direitos transindividuais, que tem a ver aí com a paz, com a fraternidade, a solidariedade, esse tipo de coisa. A quarta dimensão tem a ver com a globalização. Então, tudo isso de novo, de engenharia genética, até mesmo assim, o avanço e a conquista, né, da democracia, do Estado democrático, tudo tem a ver aí com a quarta dimensão, que veio com a globalização. Já a quinta e a sexta são os direitos dos animais, aí um pouco mais atual, né? E uma dimensão que a gente não estuda muito, porque é uma questão mais específica, né? Logicamente, todos os direitos fundamentais que surgirem também são cláusulas pétreas e tal, tudo segue mais ou menos a mesma norma. Então, se surge um direito fundamental, alguma coisa que começa a ser pautada na jurisprudência e tal, e aquilo não está positivado na Constituição, se a gente perceber que aquilo tem um tom de dignidade da pessoa humana, um tom de direito fundamental e garantia, a gente já pode inferir isso, né? Sobre as diferenças dos direitos e das garantias, é sobre o conteúdo. O que é um direito, né, ele é declaratório, então assim, está escrito. Já uma garantia é assecuratória, o que isso significa? Que ela é mais prática. Então, assim, a materialização, né? Por exemplo, os remédios constitucionais, que a gente também vai falar, né, o mais falado do habeas corpus, são umas garantias que têm estrutura procedimental de ação. O que isso significa? Que a gente materializa. Então, a gente tem os direitos escritos e as garantias que são os instrumentos, como a gente chega naquele tipo de coisa. Porque, por exemplo, a gente tem o direito à liberdade, a gente tem o direito à segurança. E aí a gente vai precisar dos remédios constitucionais, dessas garantias, para instrumentalizar isso e conseguir chegar no direito de alguma forma. Acho que deu para entender. As características são várias. Eu não citei tópico por tópico aqui na aula, porque senão ia ficar gigantesco o slide. Eu preferi fazer assim. Mas da próxima vez, se vocês quiserem, eu mando o meu caderno junto com o material, tá? As características, então, são historicidade. A gente sabe, né, que os direitos fundamentais têm toda essa importância da Constituição e tal, de toda a conquista mesmo, todo o trabalho de luta que teve para chegar nisso, que a gente chegou hoje, porque hoje em dia a gente tem muitos, né? A gente tem muitos princípios, muitas garantias de direitos, então é importante saber dessa característica da historicidade. A universalidade, porque abrange, né, todo mundo, e a limitabilidade também, porque eles não são absolutos, eles entram em confrontos, muitas vezes a gente tem um princípio junto com o outro, e aí a gente precisa fazer a ponderação entre eles, ver aquilo que está sendo mais importante de ser assegurado naquele momento. Também tem a concorrência, então, assim, eles podem ser exercidos mais de um simultaneamente. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e aí eu tenho direito à moradia, logicamente, mas eu também tenho direito à segurança. O que, que é adiantar, né? Eu tenho uma coisa sem a outra. Então, eles podem ser concorrentes, mesmo que muitas vezes eles tenham que ser ponderados. Eles são irrenunciáveis, ninguém pode abrir mão. Eu desisto, né, de ter direito à saúde. Isso não existe. Inalienabilidade, que você não pode vender, né? Alienável vem de dinheiro, de quantia e tal. Ninguém vende um princípio, um direito, ainda mais esses fundamentais. E imprescritibilidade, por quê? Em nenhum momento eles acabam, né? Não prescreve, não tem prazo, não tem data. A gente tem aí os nossos direitos fundamentais desde que a gente nasce, inclusive os direitos do nascituro e tal, até a nossa morte e até depois que a gente morre, né? Falando de herança e sucessão.
Então, aí, essas são as características: historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Sobre a titularidade, né? Já que eles estão previstos aí no título 2º da Constituição Federal, eles são de titularidade nossa, né, dos brasileiros. Mas não só, são de titularidade também dos estrangeiros que estão aqui, de turistas e de outras pessoas, assim, pessoas jurídicas e tal. Isso está no artigo 5º e tem um rol exemplificativo. Então, não é um rol taxativo, não é só aquilo que está lá, isso pode ser estendido, né? Mas é importante a gente entender que os titulares são aqueles que estão aqui porque são da nossa Constituição. Então, os brasileiros que estão aqui, os estrangeiros que moram e turistas que, porventura, estejam aqui eventualmente, né? Sobre a aplicabilidade das normas. A gente tem as normas de primeira dimensão e segunda dimensão, que eu já expliquei, e aí tem a aplicabilidade, né? Que pode ser imediata ou não. O que isso significa? A aplicabilidade imediata é quando instantaneamente aquilo está valendo, e não imediata é quando ela pode valer de forma posterior ou condicionada a algum tipo de coisa. Junto com a aplicabilidade, a gente tem a eficácia, que são coisas parecidas, mas não são idênticas. A eficácia das normas dos direitos fundamentais, ela pode ser em três, né? Vertical, que você imagina uma relação aqui do particular, do indivíduo com o Estado. Então, o Estado que tem poder e tal, tendo essa eficácia da norma sobre o particular, o indivíduo, dessa forma onde a gente consegue ver uma hierarquia, né, de forma horizontal entre dois particulares, então entre dois indivíduos, naquele momento que eu disse que os princípios vão ser ponderados, esse tipo de coisa, e de forma diagonal, quando a gente tem uma relação, por exemplo, de patrão e empregado, ou de uma pessoa que é seu superior hierárquico, mesmo que não seja seu patrão, seu chefe, mas essa aplicabilidade, essa eficácia, ela é exigida de forma diagonal porque não necessariamente essa pessoa é mais importante que você, assim como na vertical, que tem a ver com o Estado e o indivíduo, né? Na diagonal é o seu patrão e você, o seu superior e você. Sobre os deveres, a gente tem que conseguir ver também o outro lado da moeda, né? A gente sabe, todo ônus tem um bônus, esse tipo de coisa. Então, os direitos fundamentais, eles muitas vezes também têm o seu dever. A maioria deles está implícito, porque a gente não consegue enxergar isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em todos os nossos direitos, a gente só pensa que a gente está aqui de boa e não tem que fazer nada por ninguém. Mas a coletividade e tal, tudo isso exige da gente, né? Não só a coletividade, mas o próprio direito. Então, a gente tem esse dever para com as pessoas, assim como elas têm com a gente e a própria sociedade, pensando aí coletivamente, né? Passando agora para os direitos individuais e coletivos, que eu falei anteriormente, que eles são uma espécie do gênero de direitos e garantias fundamentais. Eles são concentrados nos incisos do artigo 5º. Então, assim, todos, tá? Eu vou começar falando sobre o direito à vida porque ele é muito, muito, muito importante. O direito à vida não é só o direito à vida, né? A gente pensa que a gente está aqui existindo e isso é um direito. A gente tem também o direito de não ser morto e de ter uma vida digna. Então, dentro do direito à vida, a gente tem essas duas partes. Por quê? Quando alguém vai lá e tenta matar a gente, vem o direito penal e diz que essa pessoa deve ser penalizada e tal. Então, o direito de não ser morto, que é uma cláusula pétrea, obviamente, não precisaria nem estar falando disso aqui, e o direito à vida digna, porque em contraponto aí a penas de tortura e tal, tem aqui a própria proibição da tortura, né? E toda essa condição aí da saúde, da solidariedade, da moradia, da segurança, todo esse tipo de coisa, e da própria liberdade, que eu também vou falar já já, né? O que acontece? Eu vou aqui falar, vou pincelar sobre esses princípios, e mais pra frente eu vou ter grifado alguns que são os mais importantes. E aí eu falo sobre eles especificamente, tá? Aqui a gente tem o princípio da igualdade, que assim, a gente tem dois tipos de igualdade, a igualdade formal e a real. A igualdade real, ela vem do princípio da isonomia, que é o seguinte, tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente na medida de sua diferença. Então, tem tudo isso. O que acontece? A igualdade formal, ela é aquela que está colocada, está escrita. A gente sabe, homens e mulheres são iguais perante a lei. Tipo, esse tipo de coisa. Princípio de igualdade entre os filhos. A gente imagina que as pessoas são iguais.
mas a gente não tem noção de que às vezes elas precisam de algum tipo de auxílio para ter essa igualdade garantida. Então, a igualdade real é isso, é a isonomia, você tratar os iguais de maneira igual e o diferente de maneira diferente na medida da sua indiferença. Então, é todo esse respeito, né, por cada indivíduo. O princípio da legalidade. Luzia disse muito no ouvido de todos nós, não há crime sem lei anterior que defina, esse tipo de coisa. Tudo aquilo que vai ser cobrado tem que estar escrito, né? Tem que estar positivado. Então, assim, sobre a legalidade, tenho 2 pontos para falar, né? As relações entre os particulares, então a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Porque aquilo que está proibido a gente não pode, mas aquilo que não está proibido a gente pode entre os particulares. Já com a administração, a gente só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, tudo isso está dentro do princípio da legalidade. A tortura, eu vou falar rapidinho, que é sobre o uso de algemas, que tem a ver com aquilo que eu falei, da vida digna e de você poder ter o direito aí à liberdade e tal, mas o uso de algemas, ele entra nisso, né? Tem uma lei específica, mas está no meu caderno, não vou citar agora porque não vem ao caso, né? Agora, sobre todas as liberdades, né? Manifestação de pensamento, consciência, crença, culto, intelectual, tudo isso tem a ver com a nossa segurança. Sigilo de correspondência, que tem a ver também agora com a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, tudo isso tem a ver com a nossa liberdade e aquilo que eu falei na segunda ou terceira dimensão, não sei agora. Na primeira dimensão, as liberdades políticas e os direitos políticos. Enfim. Essa cláusula tem a ver também, né, com a religião, a liberdade de consciência, de crença, de culto, porque dentro disso tudo entra a expressão, o ensino, a cultura, a comunicação, tudo isso está garantido, que é assegurado para a gente de forma livre, desde que, óbvio, a gente não entre, né, na esfera de outra pessoa, não invada a privacidade de outra pessoa, até porque a gente está falando de garantir a nossa própria liberdade. Então a gente não pode também extrapolar esse limite, porque daí vai resultar numa ponderação aí entre os princípios de liberdade de uma pessoa e outra, né? É importante mencionar sobre essa coisa da liberdade de consciência, crença e culto, que tem Deus no preâmbulo da Constituição. E aí, o que, que a gente fala? Que hoje em dia isso é considerado um enfeite. O preâmbulo, ele é considerado um enfeite, não é uma coisa norteadora e tal, a gente não precisa levar aquilo como verdade, até porque na nossa própria Constituição tem aí positivado que a gente tem a liberdade de manifestação de pensamento, consciência, crença e culto. Então, isso não é, assim, como eu posso dizer, isso não é um norte, isso não é uma coisa imposta, isso hoje em dia é considerado um enfeite porque aquela época foi colocado com outras intenções, né, e não impor o pensamento em outras pessoas, né. Sobre a liberdade intelectual e todas essas outras que estão no mesmo tópico, a gente tem que pensar nos direitos da personalidade, né? Porque a vedação da censura de natureza política, ideológica ou artística, ela não pode acontecer, visto que são direitos nossos, pessoais, pessoalmente, dizendo. Então, essa coisa está relacionada aos direitos da personalidade com a liberdade intelectual e essas outras que estão juntas, né? Eu vou pular aqui agora um pouquinho para falar desses aqui que estão grifados, porque eles têm a ver com os princípios do processo que a gente vai ver depois. Então, assim, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa são os mais importantes. Por quê? O tempo todo, quando uma pessoa fala no processo, a outra tem direito de falar também. Então, você acusa, eu me defendo, esse tipo de coisa. E essas coisas estão todas juntas, porque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa garantem coisas conjuntamente. Então, assim, o devido processo legal é o direito de você ter o seu advogado, se você não tem o dinheiro, você pode pedir um defensor. O contraditório é isso, toda vez que alguém te acusa, você pode se defender. E a ampla defesa é você conseguir se defender de todos os meios possíveis. Então, se você tiver uma prova testemunhal, se você precisar de uma perícia, se você tiver a sua palavra, mas você ainda não falou. Então, todo esse tipo de coisa é muito importante. Tem outros aqui direitos que também tinham a ver com o que a gente estava falando, né? De liberdade intelectual e tal. E esses direitos que têm mais a ver mesmo com o processo.
Princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está no inciso 35, ó, como a gente já está chegando longe. Ele tem a ver com o juiz não poder se ausentar mesmo. O princípio do promotor natural e do juiz natural tem a ver com ser um só, assim, especificamente daquela comarca. Como é que eu posso explicar isso? O juiz natural, ele não é porque ele é vegano que ele é natural, é porque ele é um só. Então, ele é importante para o processo sendo sozinho e sendo o único que vai tomar conta daquilo, né? A publicidade dos atos processuais e o dever de motivação das decisões judiciais. Isso tem a ver mais com essa parte do juiz mesmo, então os atos serem todos públicos, tem também a oralidade do processo, que eu acho que está no próximo, né, que tem a garantia aí de serem feitas as provas orais, para as pessoas poderem falar e se manifestar. E o dever de motivação tem a ver com a gente saber o que está acontecendo. Então, assim, o juiz falou, o juiz decidiu, mas por quê? De onde ele tirou aquilo? Ele tem que, sim, fundamentar aí todas as sentenças e tal, para a gente entender de onde as coisas vieram e não ficar sem rumo, certo? Aqui no próximo a gente tem a celeridade processual, que é muito, muito, muito importante. Por quê? A celeridade é uma coisa que tem a ver com o tempo. Então a gente sabe, né, que os processos hoje em dia, eles demoram muito e tem toda essa questão do dinheiro e da pessoa ficar presa ou de, por exemplo, serem coisas urgentes. Então a gente tem aí esse direito garantido muito, muito, muito importante, que é o da celeridade processual. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os remédios constitucionais. Eu só não sei muito onde a gente está. Calma. Aqui. Então, todos eles são, na maioria das vezes, escritos em siglas, né? Então, HC, que é o habeas corpus, MS, que é o mandado de segurança, HD, que é o habeas data. Eu vou falar só um pouquinho sobre cada um, porque às vezes a gente não tem muita ideia do que cada um significa, né? O habeas corpus é o mais comum, ele tem a ver com a liberdade e ele pode ser feito pela própria pessoa. Você não tem a necessidade da capacidade postulatória, né? Você não precisa ser um advogado para fazer. Ele é usado, não sei se eu posso falar todas as vezes, mas ele é usado nos casos de prisão injusta dentro do processo penal. Então a pessoa vai lá, ela por ela mesma escreve lá o habeas corpus e pede a liberdade dela porque ela foi presa injustamente. O mandado de segurança, ele tem a ver com a proteção de um direito líquido e certo. Ele é mais usado no âmbito administrativo, então ele tem a ver com isso. Uma coisa que você já sabe, você tem certeza, direito líquido e certo. Você vai lá e faz o mandado de segurança e pedindo que aquilo seja dado a você, né? Tudo isso são pedidos, assim, entre aspas, né? Só que o mandado de segurança também tem a opção de ser coletivo, um direito líquido e certo, que são determinados por grupos. Então, assim, associações, partidos, instituições, normalmente ele é feito aí no âmbito da coletividade. O mandado de injunção, ele tem a ver com a força e a regulamentação da norma. Então, o mandado de injunção, ele é sobre matérias legais, coisas documentais e tal, porque ele tem a ver com a norma. O habeas data é sobre informações pessoais, então aquilo que é seu, aquilo que tem a ver com o que a gente já falou da proteção de dados e tal, são informações suas. Então, esse remédio constitucional serve para isso, para garantia da proteção das suas informações. E a ação popular é quando é de um interesse maior daqueles direitos que eu já mencionei antes no começo da aula, né? Os direitos transindividuais, que eu falei no meio das dimensões e das ondas. Agora a gente vai passar para os princípios que são processuais e estão na Constituição. A gente tem os princípios gerais e a gente tem os princípios infraconstitucionais. Dos princípios gerais, a gente tem a imparcialidade do juiz, o princípio de igualdade, contraditória e ampla defesa, esses todos eu já falei, o princípio da ação, publicidade, que eu também já falei, duplo grau de jurisdição, motivação das decisões, acesso à justiça devido ao processo legal e tempestividade da tutela jurisdicional. Por que todos esses são importantes? Eu vou falar de cada um, tá? A imparcialidade do juiz, ela é um princípio implícito, tá? Então não está escrito isso, mas decorre, né, das garantias e das vedações que a gente tem no artigo 95, sobre o juiz natural e o promotor natural também. Então é isso. O juiz ele tem que ser imparcial para garantir aí, né,
tanto os outros princípios do contraditório, a ampla defesa dentro do processo, e tudo isso junto tem a ver com o devido processo legal. Então, eu acho que vocês, depois que estudarem tudo, depois que já tiverem tudo na cabeça, vocês vão entender que uma coisa está muito ligada à outra. Não tem como você esquecer, por exemplo, do contraditório se você estudou a ampla defesa. Isso são coisas que estão muito ligadas. Eu já expliquei, né, sobre a igualdade formal e real, a questão da isonomia, mas dentro da igualdade a gente tem o princípio do favor rei, por exemplo, né, sempre a favor do réu, ou a tramitação dos idosos ser prioritária em questão de processos. Então, todos esses princípios, essas garantias decorrem do princípio da igualdade. Vocês lembram que eu expliquei a diferença de garantia e dos direitos? A garantia é aquilo instrumental, é como a gente chega naquilo, e o direito é aquilo que está positivado. Então, tudo isso tem a ver. A igualdade, ela está nos dois processos, penal e civil, e também tem a ver com a ordem cronológica dos processos. Eles têm que ser colocados aí bonitinho em sua igualdade. Contraditório e a ampla defesa tem a ver com ação e reação, já falei, oportunidade idêntica para as partes se manifestarem, e tem aí os seus mecanismos, né, as suas garantias, que são a citação e a intimação. Sobre a ação, a gente tem outra coisa, que é o impulso, né, o princípio da inércia da jurisdição. A ação e a demanda move e provoca a jurisdição. Quem faz isso é a parte autora. Do que eu estou falando, né? A gente tem aí um processo, mas ele não simplesmente acontece. Você tem que entrar com o processo, você tem que ter aí a sua demanda, você tem que ter aí, né, sua narração dos fatos, do direito, bonitinho, para você entrar lá com a petição inicial. E tudo isso a gente entende que o juiz não vai se movimentar sozinho, ele não vai ficar indo atrás de você. Então, a ação, ela é não só um princípio, mas também um direito, né? A gente tem direito de ação, mas ela precisa aí ser provocada. Sobre a publicidade, os processos são públicos, mas também são muitas vezes restritos, porque tem as questões sensíveis, né, do segredo de justiça. Então, por exemplo, em casos de estupro e tal, a gente consegue entender, obviamente, porque esses processos não são públicos, mas em via de regra aí, todo mundo tem acesso. Se você for processado, você vai ficar sabendo disso, né? Motivação das decisões. Eu expliquei que toda sentença deve ser fundamentada e tal, não só por uma questão de você entender o que está acontecendo, mas também de duas outras coisas, né? Para você poder ter um controle político e social e também para o recurso, porque você não vai conseguir entrar com recurso e reclamar daquilo que aconteceu com você se você não sabe direito o porquê. Então, a motivação das decisões ela é importante para isso. O duplo grau de jurisdição é outro princípio que também não tá expresso, né? Mas o que acontece? O primeiro grau é aquele juiz natural que eu mencionei, e o segundo é um conjunto de magistrados. Então, por exemplo, quando a gente vai ter um acórdão e tal, né, o colegiado vai decidir isso, e sobre o duplo grau de jurisdição é isso. Depois a gente tem o acesso à justiça, eu expliquei, né? Se você não necessariamente você precisa entrar com um advogado, você tem direito a um defensor, muita gente não sabe disso. Mas você vai lá na OAB ou você na própria delegacia fala que você não tem dinheiro para, tipo assim, porque essa questão da defensoria pública, ela não é que você não ganha R$ 1, é sobre você não conseguir bancar um processo. Então, tipo assim, o processo ele é muito caro e tal, e aí você não vai conseguir sustentando aquilo ao longo do tempo, isso vai te prejudicar pessoalmente. Então, você tem, né, esse direito da defensoria pública. Também temos junto o devido processo legal, que tem a ver com as ondas de acesso à justiça, e aí com o devido processo legal, ele deve ser justo. Então, tem esse super princípio aí do devido processo legal. E depois dele, a gente tem o juiz natural, o acesso à justiça e o contraditório. Como eu falei para vocês, tudo está interligado, a gente consegue entender aí que um princípio tem a ver com o outro. Sobre a tempestividade da tutela jurisdicional, que é uma coisa mais específica, né? É sobre a razoável duração do processo que eu já expliquei quando eu falei da celeridade, né? O tempo e o dinheiro aí, enfim. Agora, sobre os princípios infraconstitucionais, né? A gente tem o princípio dispositivo, que é diferente do inquisitivo. Vamos lá. O princípio dispositivo tem a ver com as partes e o princípio inquisitivo tem a ver com o juiz. O juiz tem que motivar a produção de provas, a iniciativa do processo, esse tipo de coisa. Ele é quem vai dando essa movimentação, mas também tem as partes que precisam ali entrar com a ação, fundamentar, esse tipo de coisa, né?
Os interesses das ambas as partes são os bens jurídicos e tal. E é isso, a gente tem que sempre pensar que tudo tem que estar no processo, colocado ou pelas partes ou pelo juiz, porque tem aí a máxima de o que não está nos autos não está no mundo, né? Então a gente precisa entender que aquilo tem que estar positivado no processo de alguma forma, tem que estar escrito, tem que estar colocado, para a gente poder amparar a decisão e a sentença final com isso, né? Persuasão racional do juiz, já falei bastante, né? Mas eu tenho tópicos específicos para falar sobre isso. Formação livre da convicção, desde que fundamentada. Ele vai fundamentar, mas ele vai tirar aquilo da cabeça dele, de forma livre, com aquilo que ele tem acesso dentro do processo, com as experiências que ele tem, né, de outros processos, de outros trabalhos. Então, a gente tem que entender que a fundamentação do juiz muitas vezes não está dentro só do nosso processo, está dentro da experiência que ele tem, são as máximas de experiência, né? Tem a diferença da prova legal e do julgamento segundo a consciência, que não pode acontecer, né? Só no tribunal do júri aí, quando a gente está falando daquelas pessoas que são selecionadas, daí tem a exposição do promotor, do advogado, o juiz vai ponderar, todo esse tipo de coisa não está ligado com a persuasão do juiz. A gente não pode entender que o julgamento segundo a consciência que acontece no tribunal do júri também pode acontecer com o juiz, jamais. E o livre convencimento, que está motivado aí nessas máximas de experiência. Então, ele vai ser convencido não necessariamente por aquilo que a gente colocou. Às vezes ele já sabe que aquilo acontece de outros processos, então por isso ele julga daquela forma. Oralidade tem a ver com a forma do processo, que é sim substancialmente escrita, mas o processo precisa contar com provas orais. Se ninguém nunca falou nada, se ninguém nunca deu uma declaração, se ninguém nunca deu uma confirmação, fica muito difícil. Então a gente tem aí o princípio infraconstitucional da oralidade. Por isso, inclusive, a gente tem as audiências, né, que são garantidas ao longo do processo. Então, a gente tem 3, né, audiência de conciliação, saneamento e instrução. Não preciso entrar nesse mérito agora, porque a gente ainda tem algumas coisas para falar. Lealdade processual tem a ver aí com a boa-fé e tal, né? A probidade, a honestidade e a boa-fé. Vedação à falta da verdade. Por exemplo, quando a gente tem aí o próprio crime do falso testemunho, né? Você, como parte, como advogado, como réu, você precisa entender que você está participando de um processo e você tem aí o direito e você tem aí não só o direito, né? Mas o dever de ser probo e honesto, ser uma pessoa idônea, né, no processo e não faltar com a verdade. O desrespeito, né, desse princípio infraconstitucional da lealdade processual pode levar aí a um ilícito, que é a litigância de má-fé, ou até o próprio ato atentatório à dignidade da justiça, né, falando aí numa coisa mais absurda. Sobre a cooperação, tem a ver com isso também, cooperação entre as partes, tanto as partes quanto o juiz. Então, por exemplo, se o juiz pede uma coisa, né, você ser solícito com aquilo, você não demorar, você, né, toda essa questão de você cooperar e entender que aquele processo vai ser mais fácil, vai ser mais célere, vai ser menos demorado, mais econômico, se todo mundo participar junto daquilo e quiser que acabe, né? Sobre a economia e a instrumentalidade das formas. O que é a instrumentalidade das formas? É a gente entender que as coisas precisam acontecer, independentemente. Por exemplo, se não há nulidade sem prejuízo. Sobre o que eu estou falando, né? O princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Sempre que a gente tiver alguma ação, alguma coisa dentro do processo que for nula, a gente vai ter um prejuízo, né? Todo ônus tem um bônus, já falei disso aqui. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o custo-benefício das coisas, né? Esse binômio do custo-benefício, que tem também a ver com o que eu falei da celeridade, todo esse tipo de coisa, né? A instrumentalidade das formas, ela tem a ver com erros pontuais e pequenos não terem que atrapalhar em tudo. Por exemplo, você fez uma petição e aí você colocou o número da casa do seu cliente errado. Você não vai ser colocado em nulidade processual por conta disso. Você vai ser chamado a emendar a sua petição e aí você vai corrigir aquele erro. Mas se aquilo cumpriu a sua função, né, a instrumentalidade das formas tem a ver com isso. Se você cumpriu com o papel que você queria naquele ato, tá tudo bem. Você pode não ter sido perfeito, mas você resolveu. É sobre isso. Vamos entrar agora na quarta aula, né, na quarta semana, da norma processual.
primeiro a gente precisa entender a relação da sociedade, do direito, e aí a gente vai entender a função da norma processual. O que acontece, né? O direito fornece as regras para a sociedade, tendo em vista aí o bem-estar social e coletivo. Então, o direito regula a sociedade por tudo isso, né? Pelas normas, pelas regras, pela organização e toda a regulamentação. O próprio direito penal a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara, né? Então a gente tem aí essa correlação em que o direito cuida da sociedade por meio da norma processual. E dentro disso a gente tem a autotutela e a jurisdição, que são os extremos opostos. O que acontece? A autotutela é quando uma pessoa quer sozinha resolver tudo. E aí você vai lá e quer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é a autotutela. Já a jurisdição é o extremo oposto. Jurisdição vem de jurisdictio, que é dizer o direito. Então, a gente tem aí o poder, né, a função estatal de resolver os conflitos entre as pessoas por meio dos julgamentos. Então, a gente consegue entender que o direito regula a sociedade por meio da norma processual e os extremos disso são a autotutela e a jurisdição. Na autotutela, quando a pessoa quer fazer justiça com as próprias mãos, e na jurisdição, quando vem o direito, externalizado, obviamente, por meio de um juiz ou de um ministro, para exercer esse poder, essa função estatal de regularizar e resolver os conflitos entre as partes. Isso foi feito de forma não linear, né? Toda essa construção que a gente está falando como se fosse um mundo ideal não aconteceu do dia para a noite. A gente precisa entender que teve aí uma evolução tanto das leis quanto da própria sociedade, e hoje em dia a gente tem vários mecanismos para isso. A autocomposição, a arbitragem, as audiências de mediação, conciliação e arbitragem tem tudo a ver com isso, com o diálogo, com o acordo. O direito avançou aí, tem avançado para encontrar esse tipo de solução. A solução em que o direito regula e as pessoas entendem e acordos são feitos, por exemplo. Né? São meios alternativos para a pacificação social. Então, tem aí essas funções do Estado moderno de legislar e também de julgar. Então, aplicando as leis, não só fazendo, mas também aplicando, garantindo a aplicação, são essas as funções do Estado moderno. A instrumentalidade do processo, que eu já falei, né, é o método pelo qual o Estado exerce a jurisdição, que é o seu poder de regulamentar. Então, a gente tem aí isso ligado às funções do Estado de legislar e julgar, sendo o processo o fim disso, né? O processo não é um fim em si mesmo, ele não é feito para ser o fim de algo, mas sim um instrumento de solução de conflitos. Ele não vai resolver todos os conflitos do mundo, ele vai resolver aquele conflito. Sobre a norma processual, agora a gente vai falar sobre o objeto e a natureza, né? O que acontece? As normas jurídicas, elas são materiais e instrumentais, assim como a gente falou da igualdade, né, que ela pode ser material e real, a gente tem aí as normas jurídicas que são materiais e instrumentais. As instrumentais, elas têm a ver com essa coisa do processo, do mecanismo em si mesmo, e as materiais são as que estão positivadas. Sobre o objeto da norma processual agora, a gente vai falar de três coisas. Tem a norma de organização judiciária, então é a norma própria. O que acontece? A gente precisa aí de normas autorreguladoras. Então, por exemplo, uma norma que tem a ver com o regimento do Estado, uma norma que tem a ver com o regimento de votação, esse tipo de coisa tem a ver com a organização judiciária própria. Tem também as normas processuais em sentido estrito, como a gente está aqui falando o tempo todo, dos direitos e deveres no âmbito do processo, então tudo aquilo que a gente pode, deve, não deve, dentro do processo, e as procedimentais, que tem a ver aí com funcionamento. A natureza da norma processual, ela é de direito público, sempre, porque tem a participação direta do Estado. A gente sabe que o direito privado, ele é entre os particulares, então entre os indivíduos, quando as pessoas querem resolver entre elas mesmas, e o direito público tem a ver com a participação do Estado, quando a gente precisa do Estado regulando ou até mesmo sendo parte, né? Mas sempre a norma processual tem a ver com o direito público. As normas processuais são cogentes, de ordem pública. Por que a gente fala isso, né? Cogente tem a ver com impositividade. Então, é diferente do dispositivo que é transacionável. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A dispositiva, ela é transacionável porque ela pode ser alterada, sofrer alterações. Já a cogente, ela é impositiva porque ela é de ordem pública. Então, ela está colocada daquela forma.
As normas são técnicas apenas? Claro que não, né? A gente consegue entender aí que elas também são éticas, tendo a ver com aquilo que eu falei já da litigância de má-fé, de faltar com a verdade. Então, a gente entende aí essa relação do valor do fato e da norma, porque tudo isso é importante estar junto e colocado de uma maneira correta, né? Falando agora sobre as fontes. A gente tem as fontes concretas da norma processual, que são as fontes imediatas. Então, elas podem ser ou constitucionais ou da legislação. Elas são constitucionais quando elas vêm aí da Constituição, claramente, e da legislação, elas podem ser complementar ou ordinárias, né? Tem a ver com a lei orgânica da magistratura ou com os códigos aí, CLT, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Essas que eu falei agora são imediatas, né? São concretas. Aquelas imediatas são fontes que a gente aprende lá no comecinho da faculdade, que tem a ver com analogia, costumes, princípios, exemplos, histórias, esse tipo de coisa que a gente também usa como fonte, mas não são fontes diretas, não são fontes imediatas. Sobre a eficácia da lei processual no espaço e no tempo. Eu vou falar rapidinho que o espaço tem a ver com o espaço mesmo, físico, né? A territorialidade. Isso é um princípio, princípio do território nacional. E tem também outro princípio, né, que esse que eu estou falando agora decorreu, que é o princípio lex fori, que é a lei do lugar. Então, você segue a lei daquele lugar onde você está. Sendo assim, também tendo a ver com o princípio da territorialidade. Sobre a eficácia da lei processual no tempo, a gente tem aí duas coisas para ser faladas, né? É sujeição à LINDB, então não necessariamente aquilo vai ser imediato, né? Porque tem toda a coisa do vacatio legis, ou, por exemplo, da coisa julgada, ou de um ato jurídico perfeito. A gente precisa entender que as regrinhas da LINDB aplicam aqui a eficácia da norma processual e da lei processual no tempo. E também tem a sucessão dos processos em curso. Então, por exemplo, unidade processual, quando a gente aplica a lei velha, as fases processuais, que a gente aplica a lei nova em uma fase nova, e o isolamento dos atos processuais. Então, a gente tem aí essas três vertentes, eu posso dizer assim, dos processos, em que cada espécie de processo é feito de uma forma. É isso. Para entender um pouquinho mais, né, da lei processual no tempo, a gente teria aqui que desenhar uma linha do processo, explicar desde a petição até a sentença, todo o rito processual. Não tem como fazer isso agora. Sobre a interpretação, eu já falei um pouquinho das fontes, né? Então, a integração das leis aí com analogia, os costumes e os princípios gerais, mas a gente também tem outros métodos específicos para interpretar de forma literal. Então, a gente tem aí gramatical, lógico sistemático, histórico, comparativo e teleológico. Vou explicar um pouquinho sobre cada um, né? O gramatical, ele tem a ver mesmo com essa literalidade, então a gente lê e o que é aquilo que a gente entende é como a gente vai interpretar. Tem o lógico sistemático, que ele tem a ver com você entender um contexto maior, você entender de onde aquilo veio, por que aquilo está ali. Quando a gente fala, por exemplo, dos princípios infraconstitucionais ou daquilo que não está positivado, como eu dei o exemplo do direito à busca da felicidade, a gente entende que aquilo existe baseado num contexto. Então, é o método lógico sistemático de interpretação. Também tem o histórico, então é um pouco parecido da gente entender o contexto da criação dessas leis, comparativo, que pode ser com leis estrangeiras ou outros tipos de lei, e também o teleológico, que tem a ver com a finalidade. Então, a gente entender o que o legislador queria com aquilo. E daí a gente consegue interpretar a lei baseada nisso, não só com aquilo que está escrito, mas também com aquilo que o legislador queria passar, né? Agora, falando, né, caminhando para o final da aula, chegando na jurisdição, eu também vou falar sobre o judiciário, no final vai ter um organograma, e eu vou explicar rapidinho para vocês, mas eu acho que seja uma coisa mais tranquila, né? Jurisdição eu já falei, né, que vem de jurisdictio, então dizer o direito e ele ser exercido aí com poder estatal, enfim, por meio das normas processuais. Então, vamos lá. O conceito de jurisdição e as características, né? O conceito é solucionar os conflitos dos interesses entre as partes. Ele tem uma origem histórica no Império Romano e tal, mas a gente consegue já empreender, né, no final de tudo isso que já foi dito por mim, que tem a ver com a função do Estado de exercer esse poder, né, por meio da sua atividade, com todas as medidas
que podem desembocar na solução daqueles conflitos. Então, a gente consegue entender o que é a jurisdição a partir de todo esse conceito que foi explorado, né? Ele tem critérios distintivos, então tem um caráter substitutivo de órgãos jurisdicionais e a imparcialidade, porque o Estado, ele substitui as partes e resolve por si mesmo. Então, ele sozinho, o juiz vai lá e ele vai resolver, independente das partes estarem de acordo com a solução dele ou não, ele vai colocar aquilo, mas também imparcialidade porque ele não age em benefício próprio. Então, é aquilo que eu falei de ter que ser motivado, né? E o escopo de atuação do direito, o objetivo, que é a manutenção da paz na sociedade, do bem-estar coletivo, social, todo esse tipo de coisa. Outras características e coisas que são importantes vocês saberem o conceito, tá? Eu não sei se os professores chegarão a fazer algum tipo de glossário com vocês, mas é muito importante que vocês façam sozinhos, se isso não está sendo feito em sala, né? Que são os conceitos de lead, da inércia e da definitividade. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Lead é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, lead é o conflito em si. Lead é o conflito próprio, que tem a ver aí com as partes terem uma pretensão, mas ainda não terem resolvido. Lead é isso, é o conflito quando ele ainda existe e as partes estão tentando acordar e tal, tipo, é o conflito de interesses, é aquilo que existe naquele momento, é a lead. Tem a inércia, então o Estado ele deve ser provocado para agir pelo juízo ou pelas partes, né? E daí, depois disso que ele foi provocado, ele vai agir pelo impulso oficial, que é quando o processo já está acontecendo. Então, aí já vai ter a intimação, esse tipo de coisa que as partes já vão ser chamadas para se manifestar depois do Estado ser provocado. Então, a gente entende que tem a característica da inércia, mas depois que o Estado foi provocado, ele vai agir por impulso oficial. Acho que deu para entender. Definitividade é a solução dada pelo judiciário que fica, em dado momento, definitiva. Então, a gente entende aí, por exemplo, o conceito das sentenças e da coisa julgada, que é, a partir do momento que essa solução foi dada pelo Poder Judiciário, ela é definitiva e você não vai alterar, a não ser que você entre aí num recurso, esse tipo de coisa. A gente tem que diferenciar a jurisdição e a função jurisdicional das legislativa e administrativa, porque muitas vezes elas não fazem coisa julgada e não têm o mesmo poder, né? Então, vamos aí falar agora sobre um pouquinho mais da jurisdição. Os princípios que são inerentes à jurisdição são a investidura, que tem a ver com a atribuição da jurisdição aos juízes. Então, quem tem esse poder, quem se investe desse poder de jurisdição são os juízes. A aderência ao território, que tem os limites, né, da competência territorial, como eu já falei, da gente respeitar a lei daquele território, respeitar a lei do lugar, né? Indelegabilidade, não é possível delegar a função do juiz, então só ele pode exercer a jurisdição, esse papel de poder do Estado, de dizer o direito por meio da norma que a gente já explorou. E a inevitabilidade da decisão, a decisão ela vai chegar, você querendo ou não, da forma como você querendo ou não, ela é inevitável. Inafastabilidade, porque tem aí a questão do acesso à justiça e tal, então não pode ser afastado aí a jurisdição por conta do acesso à justiça, que todo mundo tem acesso, então se você não tiver um advogado, vai ser colocado para você um defensor, esse tipo de coisa. O juiz natural, que é essa pessoa investida da jurisdição, então a gente tem que ele é regularmente investido, constitucionalmente competente, não sendo tribunal de exceção, respeitando o princípio do devido processo legal. E também a inércia, que eu já falei aqui, sobre o juiz ter que ser provocado, mas depois disso o processo corre, né, por meio do impulso oficial. Tem as dimensões da jurisdição e a execução, né, que são diversos processos, tipos de processo civil. Então, a execução é a concretização de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Vai ser executado, vai ser concretizado, vai ser garantido por algum mecanismo próprio, né? Os poderes inerentes à jurisdição são o poder de polícia, então de fiscalização, de manutenção da ordem, de controle, e o poder jurisdicional propriamente dito, que é esse de exercer o julgamento aí do juiz investido. Tem as espécies da jurisdição, que podem ser
penal, civil, especial, comum, superior, inferior, de direito e de equidade, né? A gente entende muito mais claro a diferença, por exemplo, entre a penal e a civil, mas a superior e inferior, que tem a ver com a seção judiciária, fica um pouco mais complicado mesmo, né? Eu vou pular agora um pouquinho, aqui a jurisdição voluntária tem a ver com ser sem lide, então ela também pode ser chamada de graciosa, porque ela tem a ver aí com a administração pública dos interesses privados, quando, por exemplo, um divórcio ele é consensual, e aí a gente consegue entender que a jurisdição ela vai acontecer por si só, sem ter uma lide, sem ter um conflito, sem ter um problema, a gente consegue entender que ela vai acontecer, por isso também chamada de graciosa, porque ela acontece por si mesma. Sobre o Poder Judiciário, eu vou ter que falar correndo, mas tudo bem. A gente tem aí na Constituição, né, artigo 2º, depois do 92 e os seguintes. O Poder Judiciário ele é separado, então a gente sabe aí dos 3 poderes, mas que isso tem a ver com o Estado. E sobre o Poder Judiciário, a gente tem aí as suas funções, né? A gente pode chamar os seus poderes também de funções, que são principais e secundárias, tendo a ver aí com a administração e a legislação, sendo como função própria o julgamento por meio daquelas pessoas que estão investidas da jurisdição. Acho que assim fica um pouco mais amarrado e vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? O exercício da jurisdição com o fim de resolução dos conflitos interpessoais, os limites, que são territoriais ligados à competência, né? Sendo as funções principais e secundárias, eu já expliquei sobre a magistratura, então tem o autogoverno da magistratura, então a autorregulação, né, por meio de regimentos internos e tal, e os órgãos da jurisdição, que eu vou mostrar mais para frente aí o organograma. Os órgãos não jurisdicionais, né, eles são o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que fiscaliza o judiciário, as ouvidorias, que são recolhimentos de reclamação, então, assim como uma ouvidoria comum, em que você vai lá, coloca sua reclamação e isso vai ser repassado. E as escolas da magistratura, que têm a função de ensino e formação continuada. Um juiz não pode ser juiz e ficar só sendo juiz para sempre. Ele tem que continuar sendo juiz e ele continuar sendo estudando, né, sendo aluno e se profissionalizando. Então, isso é feito por meio aí das escolas da magistratura que tem essa função de formação continuada. Sobre a independência, a gente tem que falar sobre a imparcialidade, né? Então, o Poder Judiciário ele é imparcial, sendo colocado como único, não excluído, mas como sozinho, sem tomar um lado, sem ter interesse pessoal. O Judiciário ele deve ser imparcial, muito mais do que um juiz ele tem esse dever enrustido. Temos aí também a independência política e jurídica, que não pode ter subordinação nenhuma. Então, a gente tem aí a liberdade para julgar, desde que seja fundamentada, assim como eu já falei, né? Mas o judiciário ele não pode ser retido de nenhuma forma. Ele é independente por isso, ele é autônomo, né? Acho que a gente pode usar essa palavra. As garantias do judiciário, então, tem essa questão do autogoverno e da autoadministração que eu expliquei, da autorregulação, né? Assim como os juízes e a organização subordinada, então os sistemas e os contrapesos, né? Tem aí as garantias dos magistrados, então vitaliciedade para sempre, aí a questão da sentença, a inamovibilidade, que tem a ver com não poder ser transferido, né? Assim que você é magistrado daquele lugar, você não pode ser transferido de forma tão fácil. E aí, redutibilidade de vencimentos, que tem a ver com os subsídios, o dinheiro, a questão pecuniária mesmo, que você não pode reduzir, por exemplo, o salário de um juiz, né? Os impedimentos e as vedações, eu deixei aqui o artigo, porque é uma coisa mais específica, né? As leis de organização judiciária têm a ver com tudo isso que eu falei de autorregulação e a competência legislativa dos procedimentos de organização interna. Então, tem a LOM, né, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e tem a questão do conflito das leis. Mas isso é organizado de uma forma que internamente é funcional. Então, a gente tem aí, dentro do conteúdo da organização judiciária, a carreira da magistratura, o duplo grau de jurisdição, a composição dos juízos, tanto monocráticos quanto colegiados, então, o que eu mencionei do juiz natural, e também das bancas, né? A divisão judiciária da comarca e da seção, que tem a ver com o Estado e a Federação, e a época do trabalho forense, que tem aí
a ver com as férias, né? Então, agora no finalzinho, nossa, vai dar tempo certinho, eu trouxe aqui o cronograma, o organograma da estrutura do Judiciário Nacional, né? A gente tem o STF, que a gente conhece popularmente como guardião da Constituição, então ele diz respeito à Constituição Federal. A gente tem o STJ, logo abaixo, que tem ofensa e poder sobre a lei federal, né, a competência federal, sem ter a ver com a Constituição. Depois a gente tem essa divisão entre a federação e os estados, né? Aqui no aparelho federal a gente tem a justiça especial, que pode ser, por exemplo, trabalhista, eleitoral ou militar, que a gente nem leva, né, o processo quando a gente quer entrar com uma coisa específica, assim, né, a justiça especial, a gente mantém dentro dessa própria estrutura, porque são coisas de direito muito próprio, né? Então, direito eleitoral, militar e trabalhista, eles têm competências muito próprias. A justiça comum, que tem a ver com os tribunais, os juízes federais, né? E estadual, que tem a ver com o TJ, que é o Tribunal de Justiça, e o juiz de direito, e também o GEC e o GCRIM, que são, né, os juizados especiais, que eram conhecidos como juizados de menor potencial de crime de menor potencial ofensivo ou de menores causas, né? Eu acho que é isso. Terminei 7 em ponto. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui esse slide se alguém quiser anotar o meu número e tal. São 19 horas. São 19 horas certinho agora. A gente acabou bem a tempo. Não sei se as pessoas ainda estão aqui, mas fica aqui o meu contato. Eu me coloco disponível se alguém quiser o caderno que eu usei, né, para fazer essa aula e que eu usei enquanto eu estava explicando. Eu posso enviar depois no grupo ou no particular de vocês. Acho que é isso. Deu tudo certo, né? Será que tem alguém aqui? Não sei. Não faço a menor ideia. Oi, pessoa. Saíram. Oi, Maria, eu vou querer o seu caderno, sim. Eu tava tentando Oi, ligar o microfone aqui e eu não tava tudo conseguindo. bem? Tudo Você sim. entendeu o que eu falei? Eu entendi, eu gostei da sua monitoria. Inclusive, eu falei assim, você tinha monitoria dela porque ela parece ser boa. Eu também sou monitor, sabe? Eu falei, quero aprender um pouco. Porque vai ser a primeira vez dando monitoria. É a minha primeira aula, tipo, da vida. Ai, é meio nervoso, né? Das pessoas não Sim, mas você entenderem. achou que deu certo? Esse esquema do slide e de acompanhar no meu caderno funcionou. Não ficou confuso. Não, não ficou, funcionou bastante, porque foi seguindo, sabe, o mesmo raciocínio lógico. Então deu pra entender. Eu não consegui prestar muita atenção, porque eu também tava conversando com o pessoal aqui ajudando, né, o pessoal da monitoria, que o primeiro ano eles estão tudo Perdido, né? morrendo de medo, assim, sabe, estão tudo assustados. Cada hora alguém mandando mensagem perguntando: eu não tô conseguindo acessar a biblioteca, eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Sim. Mas eu tava tentando ver que eu tô com dificuldade nessa matéria. Mas se você puder enviar a foto, eu te chamo no WhatsApp, qualquer coisa eu encaminho pros outros alunos também. Não, eu vou fazer um arquivo com o meu caderno e daí eu mando. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. Beijo. Tchau.